a partir de funções pré-estabelecidas. Analisando a dimensão do pacto social, afirmaram que o capital empregava uma força de trabalho branca e masculina, discriminando os grupos minoritários. Os sindicatos tinham a função de gerenciar o capitalismo, representando a força de trabalho não discriminada pelo capital. O Estado, por sua vez, teria a missão de regular o mercado. A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, o mesmo Estado começa a absorver uma parcela crescente de graduados das escolas superiores, pertencentes a grupos minoritários, negros, mulheres e latinos. Buscava satisfazer as aspirações americanas de uma sociedade sem classe, caracterizada por oportunidades iguais para todos. Hobsbawm, tal qual afirmamos anteriormente, em A Era dos Extremos, denominou o capitalismo monopolista do pós-guerra como os anos dourados do capitalismo, em que os Estados Unidos estenderam seu domínio no planeta. Um outro aspecto a ser considerado nos anos dourados foram as transformações no âmbito da pesquisa e do desenvolvimento. Hobsbawm, citando o relatório da Unesco do ano de 1985, afirmou que os países desenvolvidos tinham mais de 1.000 cientistas para cada 1 milhão de habitantes na década de 70 do século XX, enquanto o Brasil possuía em torno de 250, a Índia 130, o Paquistão perto de 60, e o Quênia e a Nigéria aproximadamente 30 cientistas a cada 1 milhão de habitantes. Ao mesmo tempo, os trabalhadores tornavam-se cada vez menos importantes na constituição do processo produtivo. A tendência de substituição de homens por máquinas tendia a crescer no cotidiano fabril. Por sua vez, tendência inversa era observada nos consumidores, pois a lógica do sistema era voltada à dimensão do consumo. O sucesso dos anos de ouro do capitalismo pode ser explicado a partir da constatação de alguns fatores. Como bem entende ainda Hobsbawm, em primeiro lugar, havia uma substancial reestruturação e reforma do capitalismo e um avanço na globalização e internacionalização da economia. A organização do sistema produziu uma economia mista que tornou mais fácil aos Estados planejarem e administrarem a modernização da economia, acompanhada do aumento da demanda. Em segundo lugar, entende Hobsbawm, o sistema multiplicou a capacidade produtiva da economia mundial, possibilitando uma divisão internacional mais elaborada. Aos formuladores de decisão, 4 aspectos eram claros. A catástrofe dos entreguerras não poderia voltar, não podendo haver colapso do sistema comercial e financeiro global. A libra esterlina não era mais suficiente para estabilizar a economia mundial, devendo, em função da importância dos Estados Unidos no planeta, ser utilizado o dólar como referência de moeda. A Grande Depressão devia-se ao fracasso do livre mercado irrestrito, devendo o planejamento público substituí-lo. E por último, as ações deveriam ser concretizadas para não permitir o retorno do desemprego. Ocorreu um considerável crescimento das indústrias nos anos de ouro. As empresas multinacionais disseminaram-se pelo planeta, sendo que nos Estados Unidos existiam 7,5 mil empresas em 1950, elevando esse número para 23 mil em 1966, como em ampla maioria da Europa Ocidental e mesmo em todo o hemisfério ocidental. A expansão das multinacionais foi implacável. A Volkswagen expandiu suas filiais, abrangendo países como Brasil, Canadá, Equador, Egito, entre outros. Eram empresas que abasteciam os mercados locais e produziam a um menor custo para os mercados mundiais. Elas atuavam na exportação de artigos produzidos pela indústria local ou mesmo tornando-se parte de um processo transnacional de manufatura. Era uma forma do sistema se ajustar gerando empregos e garantindo o domínio da tecnologia pelas grandes potências. A transferência das fábricas para os países menos desenvolvidos
visava levar a produção aonde o valor da força de trabalho era mais baixo e não proporcionar o desenvolvimento tecnológico. O papel dessas nações deveria ser de consumidores de mercadorias e não de produtores de tecnologias. Os anos dourados do capitalismo apresentaram uma série de contradições. Apesar do apelo ao consumo, a sociedade continuava dividida em classes sociais, significando que nem todos foram atingidos pelos benefícios do Fordismo. A desigualdade levava a pressões sociais por parte dos excluídos, com a consolidação de movimentos sociais, aos quais demonstravam que a raça, o gênero e a origem étnica determinava quem tinha ou não acesso aos bens de consumo. Os resultados do trabalho de Baran e Suisse demonstram um nível de insatisfação, apatia e desespero que afetava os americanos no período em questão. O mal-estar, entendiam Baran e Suisse, priva o trabalho de sentido e objetivo, transforma o lazer numa preguiça sem alegria e debilitante, atinge fatalmente o sistema educacional e as condições de desenvolvimento sadio dos jovens, transforma a religião e a igreja em veículos comercializados de uma fuga à solidão, destrói a base mesma da sociedade burguesa e, por que não dizer, a própria família. Após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, houve um aumento do número de divórcios e suicídios na sociedade americana. O desemprego elevou-se gradativamente, mas foi minimizado em função da dinâmica da guerra e do envolvimento da força de trabalho no conflito. Mais de 100 milhões de trabalhadores foram mobilizados para as Forças Armadas, enquanto a produção total foi ampliada em 2/3 ou mais. A família passou a ter uma renda maior, possibilitando melhoria das condições de vida de seus integrantes. Porém, a euforia do pós-guerra gradativamente chegou ao fim. O capitalismo tomou seu impulso e com ele levaram-se a exclusão, a miséria e a concentração de renda. Baran e Suisse afirma que as condições de habitação dos Estados Unidos divulgadas no censo de 1960 apontaram condições precárias. Das 53 milhões de unidades domiciliares ocupadas no país, 8,8 milhões, ou seja, 16,6%, foram classificadas como não tendo instalações sanitárias, banheiros ou água corrente.